O texto que a gente lê hoje é o segundo capítulo já do livro da carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses. A última mensagem que nós vimos esse desenvolvimento natural do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele cresce. Então, se ele nasceu de novo, ele não permanece bebê, ele sempre está em crescimento, ele está em desenvolvimento e chega a um ponto, então, que será a maturidade de Cristo, que acontecerá somente na eternidade. Então, caminhar em direção ao padrão que nós temos para sermos semelhantes a Cristo é uma jornada longa. Ninguém vai chegar a ser semelhante, mas nós devemos prosseguir, se esforçar. E o próprio Paulo, ele fala, olha, eu sou já perfeito em Cristo. Cristo já me tornou igual a Ele. Isto é, justificado. Porque nós temos a justiça de Cristo, Deus, então, nos justificou. Mas ele fala, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Então, nós temos uma posição em Cristo que é justificados, santos, irrepreensíveis, salvos, mas nós temos uma caminhada. Nós, na hora que cremos em Cristo, não houve uma mudança biológica no nosso ser. O status nosso já é garantido, já está em Deus, mas a nossa mudança agora com a nova natureza, com o Espírito Santo, é caminharmos à semelhança de Cristo e servirmos a Deus assim como Cristo serviu com obediência e com amor a Deus. Depois de Jesus Cristo, eu acho que não temos um outro homem que serviu a Deus, foi chamado por Deus, serviu a Deus, como o apóstolo Paulo. Nós temos muitos homens na história que morreram por Cristo, serviram a Cristo, deram a sua vida por Cristo com alegria, mas igual Paulo, acho que, não que a gente quer exaltar ele, mas o exemplo dele para nós é muito grande. Hoje nós vamos falar, então, qual é a qualificação do genuíno semeador. Isto é, aquele que planta a semente, aquele que leva a palavra de Deus, espalha a palavra de Deus, trabalha na terra onde ele vai plantar, e ele planta essa semente. Quando Paulo começou o seu ministério, ele fez uma primeira viagem e foi curta. Ele pegou ali na Ásia e já voltou para Antioquia para dar o relatório do que tinha acontecido. Na segunda viagem já foi um pouco mais desbravadora. Ele passou pelos mesmos lugares que ele estava, mas daí chegou até a Macedônia e começa a descer, então, em direção a Atenas, Corinto, e depois faz a viagem de retorno. Nesse caminho, quando ele queria ir para o sul e depois ele sentiu-se impedido, alguma coisa impediu ele de ir para o sul, ele tentou ir para o norte, também não conseguiu. Aí, à noite, ele teve uma visão, e aí ele entendeu, e juntamente com Lucas e mais alguns companheiros, ele entendeu que deveria, então, ir para a Macedônia. Ele chegou em Filipos. O ministério não tinha uma sinagoga, tinha algumas mulheres que oravam, então, à beira de um rio. Ele começou aquele grupo de estudo ali, e esse grupo foi crescendo, mas toda vez que ele passava, ia para esse lugar, os lugares que ele ia dar um estudo, ter um encontro com alguns judeus e alguns que estavam se convertendo a Cristo, tinha uma moça que era possuída por um espírito de adivinhação e que falava, olha, esse daí é o cara que anuncia o Deus vivo. E Paulo deixou algumas vezes, não sabemos quantas vezes ele permitiu aquilo, mas chegou um momento que ele ficou angustiado e ele percebeu que estava dando a ideia de que o ministério dele estava associado com aquele serviço que aquela mulher prestava às pessoas. Ela tinha 2 proprietários, 2 homens eram proprietários dessa mulher, e ela era uma escrava desses homens. E chegou uma hora, então, que Paulo expulsou o demônio dessa mulher, trouxe luz para essa mulher, trouxe liberdade e libertação para essa mulher, só que os donos ficaram na mão financeiramente. E eles agitaram a cidade até que Paulo é preso, surrado, vai para a cadeia, injustamente, e aí tem um terremoto à noite, tem a história com o carcereiro, e ele salva o carcereiro então leva ele para a casa dele, do carcereiro, a família toda do carcereiro é salva, e depois, no dia seguinte, então, as autoridades queriam despachar Paulo,
pode ir embora, já apanhou o suficiente, já passou uma noite na prisão, então vão embora, senão vai acontecer coisa pior para você. Só que Paulo tinha a cidadania romana. Então ele falou assim: vocês nos prenderam injustamente, caíram no conto do vigário desses homens maus, porque não fizemos nada mal, agimos para o bem daquela mulher, e agora vocês nos prenderam sem julgamento, nós temos cidadania romana. Essas autoridades ficaram apavoradas, porque eles poderiam perder o cargo por ter feito mal, uma ilegalidade contra alguém que tinha o zairocard romano, tinha a cidadania romana. E aí, então, por causa disso, Paulo vai mesmo assim embora, ele despede daquele pessoal, e essas autoridades ficaram agora sobre o que Paulo podia fazer com eles. Então, se eles deixassem com que aqueles cristãos fossem perseguidos, Paulo, então, podia denunciar o trabalho ilegal que eles fizeram contra ele. Paulo, então, vai para Tessalônica, ele fica 3 sábados, ou quase 4 semanas, pregando na sinagoga, conversando. E aí, há uma rebelião contra Paulo. E ele tem que fugir dessa cidade, sozinho. Pessoas se levantaram querendo mal para Paulo, ele vai para Tessalônica, para Bereia. Chegando em Bereia, aqueles irmãos lá recebem muito bem Paulo e conferem nas Escrituras. Foram muito nobres assim com Paulo, daquilo que toda pessoa devia ser. E os tessalonicenses, aqueles inimigos que foram contra Paulo em Tessalônica, vieram para Bereia para atormentar Paulo. E não somente isso, aí Paulo tem que fugir lá para Atenas, ele vai para Atenas, e aí essas pessoas voltam para Tessalônica para atormentar aquela igreja, para tirar a paz daquela igreja, para trazer confusão para aquela igreja, para tentar fazer com que aquelas pessoas abandonassem a fé que eles tinham depositado em Paulo. E a forma de fazerem isso era combater a pessoa de Paulo, combater o perfil, a pessoa de quem é Paulo, combater a proclamação, o que Paulo ensinou para eles, combater o programa de Paulo enquanto ele esteve ali, combater o propósito de Paulo, o que ele queria estando ali com aqueles tessalonicenses. Então, Paulo estava sendo perseguido à distância. E é algo semelhante que acontece hoje em nossos dias. Muitas vezes estamos olhando para o futuro e pensando, vai haver uma perseguição, vai haver uma perseguição. E a gente pensa que perseguição, na maioria das vezes, é chegarem, nos amarrarem, nos prenderem, colocar numa prisão, baterem em nós, matarem alguns de nós. Mas a maior parte das perseguições, elas vêm até nós, mesmo que seja à distância, mas tentando apagar a chama que está em nós. Tentando fazer com que nós sejamos cancelados, tentando tirar a nossa voz, a possibilidade de servirmos a Deus, tentando fazer com que alguns adjetivos sejam grudados em nós. Por exemplo, todo pastor é ladrão, toda a igreja é mentirosa, toda a igreja, a palavra de Deus é uma mentira. Então, vão tentando grudar adesivos em nós para que a gente fique desanimado. E, além de desanimado, quando vamos conversar com alguém, as pessoas nos olhem com muito descrédito. E isso vai nos desanimar. Quando a gente vai tentar crescer a vida em Cristo e tentar servir a Cristo, vamos nos desanimar. Nunca na história da igreja cristã nós temos tantos crentes desanimados, acovardados, sem coragem, sem disposição de servir a Deus. Qualquer coisinha nos impede. As pessoas antes não tinham o conforto que nós temos, não tinham o tempo que nós temos, não tinham a liberdade que nós temos. E eles eram muito mais encorajados, eles davam a sua vida. Nós não, nós queremos alguma coisa. E se alguma coisa nos desanima, então nós nos apagamos. E além disso,
o inimigo tem colocado muitas vezes, algumas pessoas no nosso meio, ou que saem do nosso meio, que tentam trazer inimizade entre nós, tentando tirar o crédito por exemplo, de quem serve a Deus, através de maledicência, através de inventar narrativas, para que as pessoas fiquem desanimadas e não fiquem com o coração singelo e puro para ouvir, para servir, para cantar. Se tem uma tal pessoa servindo, tocando, adorando ou cantando, eu não gosto dela. E alguém vem e fica do lado dessa pessoa, ela fala desse jeito, ele fala desse jeito, mas ele não... Então, pessoas, muitas vezes, dentro do meio das igrejas, ficam envenenando um ao outro, para que as pessoas não cresçam, fiquem desanimadas, e de repente ficam até com a vontade, eu vou sair dessa igreja, vou a outra igreja. Perdem. Então, são pessoas que criam narrativas. Aconteceu um fato, já espalham uma mentira para outra pessoa, criando narrativas. E é justamente isso que aconteceu com Paulo. Vamos ver a acusação que faziam com Paulo. Paulo e os seus discípulos. Eles falavam, esse pessoal, então aqueles inimigos de Paulo lá em Tessalônica, alguns eram da igreja e alguns não eram da igreja. Mas eles iam para os crentes e falavam, esse pessoal que teve aí, Paulo que teve aí, eles são indivíduos iludidos. Eles inventaram alguma coisa assim, foram iludidos assim, então eles criaram umas ideias muito estúpidas. Eles criam em ilusão. Tudo tem sentido o que eles falam. E eles são iludidos que por razões egoístas, além de ser iludidos, eles são egoístas e com trapaças, com engano, eles tentam explorar as pessoas. Vejam o que eles falavam para aquela igreja que tinha crido na mensagem de Paulo. Olha, Paulo é iludido, ele crê em umas coisas aí muito sem noção. Mas, além de ser iludido, ele é egoísta. Ele está interessado nele, nas vantagens que ele vai levar desse negócio, daquilo que ele está fazendo. E ele usa de trapaça, de manipulação, para que as pessoas acreditem no que ele está falando. E, além disso, ele usa essas pessoas, ele manipula essas pessoas, tentando explorar a fé dessas pessoas. Eu sei que quando nós vemos essa acusação, isso é uma realidade em alguns casos. Nós vemos pessoas, nem sempre iludidas, mas egoístas e com trapaças visam explorar a fé das pessoas, essa necessidade que as pessoas têm de crer. Então, nós vemos em alguns casos essa realidade, mas estavam fazendo isso com Paulo. O que eles acusavam Paulo? Quais são essas acusações e narrativas que eles criavam? Em cima de alguns fatos verdadeiros, eles criavam uma narrativa para fazer com que as pessoas abandonassem os conselhos, a mensagem que Paulo tinha pregado. Eles falavam, Paulo não tinha ficha limpa. Olha, ele veio aqui, chegou com vocês, mas lá em Filipenses, em Filipos, ele foi preso. Ele é um delinquente. Ele deve ter tido feito alguma coisa muito errada. Como que nós podemos crer na mensagem de um mau caráter, de um delinquente? O pessoal, verdade. Sim, era um fato. Paulo foi preso. Paulo apanhou. Por isso que Lucas está escrevendo, quando escreve a história de Paulo, ele tenta mostrar que todos os discípulos, toda a igreja, foi considerada, apanhou, sofreu, morreu, mas quem estava errado não eram eles. Ou era a lei romana, ou eram os próprios judeus, ou eram os gentios. Então, o propósito de Lucas é um propósito apologético de mostrar a realidade do que aconteceu. Então, Paulo tinha uma ficha limpa, não tinha uma ficha limpa, realidade, ele foi preso. Mas por que ele foi preso? Porque ele fez um bem para uma jovem que estava escravizada no pecado e espiritualmente estava escravizada por um espírito imundo. E, ao fazer isso, aqueles dois homens criaram, então, dizendo que Paulo estava corrompendo os costumes e a lei romana.
E essas autoridades, em vez de agir com forma legal, agiram de forma errada e colocaram Paulo na cadeia, sem o julgamento, e mesmo eles tendo a nacionalidade, né, o direito romano. Então, as pessoas de Tessalônica estão meio... Nossa, então ele foi preso? Foi preso. O ensino era originado na loucura de Paulo. Então, o que ele ensinava não tem nada a ver com Deus. Ele deve ter comido uma feijoada, não, o judeu não come feijoada, mas deve ter comido alguma coisa que fez mal e daqui a pouco ele começou a pensar. É um cara alucinado. Outra acusação. Paulo vive uma vida impura. Olha só. Os judeus, eles tinham o ósculo santo, que era o beijo do amor. Somente isso acontecia em alguns judeus, mas a igreja adotou isso como algo assim para incentivar a comunhão. Era um beijo que se dava no rosto. E homens com homens se beijavam, dando a ideia, nós temos a pureza, nós temos uma comunhão. Você agora não é meu vizinho, você é meu irmão. Antigamente, os filhos beijavam, os irmãos se beijavam mais, beijavam o pai e a mãe. Era essa a ideia. Então, a igreja se apropriou de algo que era normal nos judeus, era somente quase que um costume, mas a igreja deu um valor para isso. E é o que acontece conosco, quando a gente vê alguém que é da mesma fé, que é irmão nosso, que a gente tem, Rissachiburi, né? Saudade, o irmão dá um abraço, a gente se abraça. De uma forma inocente, gostosa, como se fosse pai e filha, filho e mãe, ou avózinha. As pessoas me abraçam, eu me sinto vovozinho já, né? É esse carinho. E algumas vezes a gente se contém por causa que a gente desconfia que talvez a pessoa não tenha uma pureza, não entende isso como se fosse uma família. E a gente se contém também para o olhar das pessoas. E Paulo era acusado de viver uma vida impura porque eles se beijam. Olha, era um fato, mas eles estavam acusando Paulo de orgia. De que esse grupo de cristãos praticava orgia, todo mundo se beijava. As mulheres casadas beijavam outros homens casados, e vice-versa. E muitas vezes a coisa pior ainda, o pai beijava a filha, ou crianças, o homem, pedofilia. Veja, até eram, eu não coloquei aqui, mas eles eram acusados até de canibalismo. Porque alguém passou perto assim, viu? Esse é o meu corpo que é dado por vós, tomar e comer. Estão comendo o corpo de alguém lá. E aí saíam espalhando. Eles eram acusados de fazer uma festa, um bacanal, a festa ágape. Como eles gostavam de comer, estar junto, riam, cantavam, dançavam. Então, as pessoas acusavam. Paulo ele desenvolve, ele promove. Aonde Paulo ia, fundava a igreja, ele ensinava as pessoas a viver essa vida tão singela, tão vida como família. Mas as pessoas tentavam tirar a credibilidade de Paulo, acusando Paulo. O objetivo dele era fraudulento, isto é, ele alcançava, ele manipulava as emoções, o intelecto das pessoas com sofismas, mas para levar as pessoas a talvez sustentar ele ganhar dinheiro com aquilo, era um grande negócio para ele. Ele era acusado também de populismo, isto é, os judeus eram muito rígidos assim na sua lei e lutavam para ser certinho e para viver uma vida correta para um dia receber o encanto de Deus, o carimbo de Deus, você é salvo, você chegou lá. E agora Paulo fala assim, irmãos, eu tenho uma notícia, a salvação é pela graça mediante a fé. As nossas obras, nosso exercício para ganhar a Cristo não serve para nada. Então Paulo falava, olha, se você crê em Cristo, se você crê em Cristo, você é salvo. Mas e o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada.
é de graça. Agora você tem que viver essa vida, tentar se santificar. Em outras palavras, Paulo estava falando que a vida para ir até Deus é livre o caminho. E aonde houve muito pecado, a graça de Deus foi maior com essa pessoa. Então eles acusavam Paulo de populismo, isto é, facilitar o acesso para com Deus, tornando ele tão fácil para ser aceito. Percebe? Os fatos reais que eles estão pegando, mas criando uma narrativa para que essas pessoas de Tessalônica ficassem confusas e até terem a ideia de que parece que foram enganadas ou foram manipuladas. Diante disso, esse capítulo 2 é a defesa de Paulo. Ele não gosta de fazer isso. Mas lá em Corinto, ele manda essa carta para os Tessalonicenses, então, para ajudar eles a entenderem que ele é um semeador genuíno. Para que eles não caiam nessa conversa. Não sei se vocês estão vendo, nos últimos dias, isso aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo em todos os países. Nessa época da eleição, existe um fato verdadeiro e as pessoas pegam aquele fato e causam um escândalo e promovem, e a pessoa não tem direito a nem de se defender, de tudo quanto é lado. E as pessoas, em geral, antes eram só os marqueteiros, mas as pessoas estão se dando o trabalho de fazer isso, de destruir reputação, de pegar algo que uma pessoa falou, corta aqui, e estão tendo o prazer de aniquilar o trabalho e a vida de alguém. Esse trabalho de destruir reputação não é novo, é antigo. Hoje tem um aumento muito grande por causa das mídias sociais que estão disponíveis para todas as pessoas. Isso já acontecia na época de Paulo, até antes de Paulo. Com Jesus fizeram a mesma coisa. Pegaram alguns fatos sobre Jesus e criaram uma narrativa, criaram uma acusação. O alerta que nós temos aqui hoje é: devo avaliar a minha vida. Será que estou sendo um instrumento disso? Para impedir que alguém que é cristão, que está querendo caminhar, eu venha e prejudique esse crescimento na fé? Ou prejudique a paz entre irmãos? De repente eu agradando de um lado, agradando de outro, mas jogando um contra o outro. Esse é o alerta desse texto. Mas nós vamos ver aqui como Paulo faz a sua defesa para ajudar aqueles irmãos, aquela igreja, a não cair nessa conversa. Toda vez que Paulo faz uma defesa pessoal, ele faz com muita tristeza. Porque ele julga que é necessário, mas ele nunca gostaria. Ninguém gosta de se autodefender. De que tem que ter a necessidade de ir lá explicar. E, geralmente, algumas vezes, quando alguém já propaga para muitas pessoas e você vai se defender, é quase inútil essa defesa. Lá no Brasil tinha um casalzinho de japonês que tinha um colégio muito grande. E alguém inventou a história de que o motorista, que era marido de uma professora, tinha abusado de algumas crianças. O delegado, o promotor e uma rede redonda no Brasil fizeram manchetes todo dia. Destruir era o colégio ideal, eu acho que é o nome dele. Destruir o colégio, destruir a vida daquele senhorzinho japonês que colocou todas as suas finanças para servir a comunidade. Mas acabaram. Depois descobriram que era tudo uma mentira. Que envolveu o delegado, quer dizer, a criança foi forçada a dizer coisas que ela não eram verdades e aproveitaram. E daí, 10 segundos no principal jornal do Brasil, essa emissora falou que não era verdade. Só isso. Já resolvemos a nossa parte. Algumas vezes se destrói vidas.
E aí, quando se faz isso, talvez essas pessoas que fizeram nunca vão ser punidas, não vão pagar o preço do erro que fizeram, mas um dia vão se encontrar com Deus. Olha só que Paulo fala, versículo 1. Ele fala que a chegada dele ali em Tessalônica produziu fruto que ninguém consegue produzir, porque não foram frutos produzidos por Paulo. Ele simplesmente foi honesto, fiel a Deus. E ao trazer a mensagem com palavras e poder, Deus frutificou no coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, foram regeneradas, foram salvas e tinham uma experiência que ninguém mais tem, que é a experiência de se tornarem filhos de Deus. Então, olha o que Paulo fala: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Eu cheguei aí, preguei a palavra que Deus mandou eu pregar, mas não somente em palavras, mas com ações do Espírito Santo. O Espírito Santo foi visível, vocês sabem disso, que o Espírito Santo atuou, ele pegou as minhas palavras, as palavras que eu prego, e ele semeou no coração de vocês, e uma nova vida nasceu de vocês, coisa que ninguém pode produzir. Nenhum manipulador pode produzir um novo nascimento. E Paulo fala: minha chegada no meio de vocês não foi em vão. Isto é, houve uma frutificação divina. Segundo lugar, Paulo fala que o que ele está fazendo não é algo que ele gosta de fazer. Não foi porque ele gostou, ele achou, puxa, eu vou por esse caminho, estou cansado disso, vou fazer esse negócio. Não foi um negócio, é uma incumbência divina. Isto é, Deus o incumbiu, isto é, deu essa responsabilidade para ele fazer o que ele faz. E, se a gente estudar a vida de Paulo, ninguém gostaria de fazer pensando nas consequências do que se faz. Todo pastor genuíno, líderes de igrejas genuínas, membros de igrejas genuínas, que têm o amor por Deus, nunca fazem pelos benefícios materiais. A gente faz porque nascemos de novo, temos uma incumbência de Deus, damos o nosso tempo, talento e tesouro a serviço e à disponibilidade de Deus, e algumas vezes nós lutamos conosco mesmo, porque ao fazer isso, dói, ao fazer isso, cansa, ao fazer isso, somos difamados, somos perseguidos, somos criticados, viramos vitrine. As pessoas querem o nosso mal, tanto de fora como de dentro da igreja, muitas vezes. O esporte predileto da maior parte dos membros de qualquer igreja é falar mal de pastor, de líderes de louvor, líderes de igreja, tesoureiro. Todo tesoureiro rouba, viu? Não sei se já falaram para vocês, Solange, mas devem estar falando. Eu já ouvi do Elcio, alguém chegar, eu não sei não, ele deve estar roubando. Isso é normal, tem pessoas que têm prazer dentro da família de Deus. Uma pessoa fazer isso. E aí Paulo fala assim, então, ninguém serve a Deus para ganhar alguma coisa de Deus. Porque a gente serve a Deus porque a gente percebe que Deus nos chama e nos dá uma incumbência, e nós somos levados pelo Espírito Santo. Isto é, quando nós queremos levar uma vida séria com Deus, Deus vai chamar. E vai nos, mesmo que ele não tenha capacidade para fazer aquilo, mas Ele vai dar capacidade. A partir do momento que não queremos ter vida séria com Deus, as oportunidades não vão aparecer. E Paulo fala assim, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipe, Paulo está recordando, as pessoas estavam acusando, ele foi preso. E Paulo fala assim, minha chegada até vocês não foi em vão, e pelo contrário, né? Apesar de nós somos maltratados, ele levou uma surra, ele foi amarrado em tronco, sangrando durante a noite. Então, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem disso, é um fato, realmente eu fui preso. Ele não nega, ele não tenta encobrir ou passar o pano, jogar para debaixo do tapete.
tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O que Paulo está falando aqui? Se eu não tivesse uma incumbência divina, no momento que eu levei aquela surra, eu ia chegar para mim mesmo e falar, parou, não quero mais brincar, quero voltar para casa, vou tirar um tempo para mim se recuperar. Paulo falou, não. Apesar de maltratados, insultados em Filipos, tivemos ousada confiança. Quer dizer, nós fomos maltratados na cidade vizinha, e viemos para outra cidade, para Bereia, os tessalonicenses conseguiram chegar até Paulo ali, perseguindo Paulo, criando confusão em Bereia também. E mesmo assim, Paulo chegou lá e fez a mesma coisa. Com confiança, com coragem em Deus. E anunciaram a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ele apanhou por estar pregando o Evangelho e levando a salvação lá em Filipos, e ele chegou aos Tessalonicenses fazendo a mesma coisa. Ninguém é louco desse jeito. Se você não tiver uma incumbência de Deus, você não continua depois de um certo fracasso, uma certa perseguição. Se você não tiver a convicção de que você está servindo a Deus, que Ele te comissionou, qualquer coisa que você assume fazer, você vai parar diante de qualquer tristeza, qualquer maldade que alguém fizer para você. Mas quando alguém sente a incumbência de Deus, não importa, nem uma gripe, nem a falta de dinheiro, mesmo que pessoas fofoquem, inventem histórias, manipulem histórias, a pessoa não para. Porque ela tem que prestar contas a Deus, é Deus que deu esse chamado. Então, por outro lado, toda pessoa que tem uma incumbência, ela tem um exército contra ela, tentando apagar a chama que Deus colocou em nós. Então, Paulo fala, olha, eu tive problemas lá, mas eu vim com coragem, com confiança em Deus, e anunciei a vocês o Evangelho de Deus. E ao anunciar, anunciou em Tessalonicenses com muita luta. Ele não foi o cara, deu errado lá em Filipenses, então eu vou tentar em Tessalonicenses. Chegou lá, apareceu umas ameaças. Não, agora não tem jeito, não, vou embora. Não. Ele permaneceu ali. 3 semanas, até que os irmãos falaram, Paulo, sai, né, vai para outro lugar. Então, o que Paulo fala em primeiro lugar, que o que produz o ministério dele, essa dedicação a Deus, é o Espírito Santo, é Deus que vai frutificar. A tarefa dele é anunciar a mensagem, mas é Deus que frutifica. Segundo lugar, o que ele faz e as lutas para ele vencer os obstáculos e permanecer ali fiel, é porque ele tem uma incumbência, ele tem uma ordem que foi dada por Deus. Em terceiro lugar, ele é acusado também de ser iludido ou ter inventado a história. Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Paulo está falando que o conteúdo dele não foi produzido pela cabeça dele, mas é um conteúdo divino. Isto é, que Jesus é Deus, é homem, Deus, viveu entre nós, deu a sua vida como sacrifício para nos dar a salvação, Deus o ressuscitou, e todo aquele que nele crê será salvo, de graça, somente pela fé. Esse era o conteúdo que Paulo pregava. E as pessoas acusavam ele de ter inventado uma mensagem, um discursinho, uma palestra, para ir seduzir as pessoas e manipular as pessoas e ser beneficiado financeiramente por essas pessoas. Então ele fala assim, a minha exortação, isso é os conselhos que eu dei para vocês, os ensinos que eu dei para vocês, as advertências que eu dei para vocês, ela não procede de erro, porque procede de Deus. Se procede de Deus, Deus nunca fornece, nunca nos capacita com algo que é errado. Não é algo inventado, não de intenções impuras. A ideia aqui não vem por causa... aquilo que eu ensinei não vem assim de malandragem, de eu falo uma coisa para
somente para a pessoa ficar contente. É o chamado coach hoje. Paulo falou, eu não sou um coach. Isso é, que vai para falar algo só para agradar o seu coração. Mas o que importa é o ingresso, é a taxa que você paga na entrada do congresso. Os coaches, no mínimo, eles são muito inteligentes. Porque eles estudam o coração do humano. E eles sabem o que agrada o ser humano. O propósito deles é simplesmente se enriquecer. E se enriquece. E as pessoas saem felizes da vida ali, com a carteira vazia. E tem muitos pastores, muitos líderes de algumas igrejas que fazem a mesma coisa. Eles estudam o ser humano e sabem aquilo que o ser humano vai gostar. E criam um evento do começo ao fim, atraente, gostoso para a nossa carne, assim, encorajador. Fornece uma energia, talvez para uma semana, 2 semanas, mas as pessoas continuam nos seus hábitos, porque não há frutificação divina. Há uma manipulação. Então, Paulo está sendo acusado disso, mas ele fala, a minha exortação, a minha mensagem, ela não procede de erro e nem de uma mente poluída com más intenções. E nem se baseia no engano. Paulo não fazia algumas coisas como mágica, atraente, piadas aqui, um monte de piada para você ficar feliz, e daí ele manda você chorar, daqui a pouco canta uma música e fica naquela repetição de música ali, para você... Aquelas pessoas que fazem um processo neurolinguístico, de forma assim, que manipula, né, com métodos. Tem muitas igrejas que se entregam aos métodos, e fazendo com que os métodos frutifiquem. Na África, várias igrejas estavam usando uma mulher que ela não tinha os ossos no braço. Então, ela conseguia encolher o braço ficar bem encolhidinho, e aí alguns líderes de algumas igrejas chamavam ela para dar testemunho. Então, ela vinha lá com o bracinho bem curtinho, e aí os caras oravam, impunham as mãos, davam um banho de óleo dela lá, e ela começava a esticar o braço. Oh, milagre, milagre, milagre. Ela foi, acho que umas 10 igrejas, e toda vez tinha um milagre, até que alguém desmascarou. Paulo fala, eu não faço isso. Eu não faço. Minha mensagem não provém de erro, não vem de intenções impuras, isto é, tem dolo, né? É uma pessoa que faz alguma coisa, mas ela está querendo alcançar outra. Tem muitas pessoas que vêm, te bajula, te agrada, dá um presente para você, e você se sente amado, amada, mas a pessoa está com uma intenção maldosa por trás. Ela vem te elogiando, vem, as pessoas não te amam, mas... E cita versículos, usa até a Bíblia para levantar a sua moral, mas tem um objetivo impuro por trás. Paulo fala, eu não faço isso. Por que Paulo fala que ele tem essa coragem, essa ousadia de falar que o ensino dele, que ensinava, não era procedente de erro, nem de intenções impuras, isto é, o coração que a gente não conhece. Alguém pode chegar, tal, está bonito, tal, mas ele está querendo conquistar alguma coisa que você não sabe. E aí você cai na lábia da pessoa. E nem de engano, alguma pessoa que faz tipo mágica assim, e você cai na imagem que a pessoa produziu. Por que Paulo não fala isso? Qual é a convicção? Por que ele está falando que ele tem convicção? E qual é a razão por que ele não faz desse jeito? Talvez até se ele fizesse, teria mais sucesso. As pessoas não perseguiriam tanto ele. Se ele usasse de malabarismo, de atrações, o ambiente em que ele pregaria tornaria até mais gostoso. Mas por que ele não faz? Por que ele não usa o engano? Por que ele não usa muitas vezes o erro para se tornar um grande conferencista? É o que acontece no versículo 4. Olha o que ele fala. A minha exortação não procede de erro, nem de intenções impuras e nem do engano.
Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui, eu posso enganar muita gente. Eu posso até ter um sucesso, ter um alívio, posso até evitar que tenha perseguições. Seria muito bom. Sucesso. Resultado. O problema é que eu tenho um chamado divino. O problema é que a frutificação tem que vir de Deus e não dos meus métodos e a minha sutileza. O problema é que se eu fizer algum erro na mensagem, se eu tiver alguma intenção impura, ou se eu fizer alguma coisa que engane as pessoas, eu vou prestar contas para Deus. Eu não trabalho de forma populista. Eu não dou aqui alguma coisa, eu dou aquilo lá para as pessoas me agradarem, e aí eu posso explorar eles. Olha o que está acontecendo nas eleições do Brasil. Populismo é quando você dá alguma coisinha pouco, e aí você pensa, eu dou um pouquinho aqui, porque lá no futuro eu vou colher, vou ser beneficiado. Paulo fala que Deus o considerou em determinado momento uma pessoa adequada para pregar o Evangelho. Então, Deus o chamou. Ele fala, visto que fomos aprovados por Deus, Deus trabalhou desde a conversão de Paulo, o treinamento que ele teve direto com Jesus. Paulo foi treinado por Jesus, ressuscitado durante 13 anos. Ele recebeu o Evangelho diretamente de Jesus, como os outros apóstolos também receberam. Então, por isso que Paulo pode ser considerado apóstolo. E nesse processo, Deus, então, Barnabé chega até ele e a igreja de Antioquia fala, separai Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. Então, Deus o separou através do Espírito Santo. Ele foi considerado adequado, aprovado, dóquimos. A palavra dóquimos traz a ideia de puro sangue. O contrário do puro sangue é o pangaré. Pangaré tem a sua utilidade para algum serviço, mas não é puro sangue. Paulo, então, foi considerado dóquimos, aprovado por Deus. Então, aí Deus passa essa incumbência para ele. Vá e pregue. E o Espírito Santo, nas viagens de Paulo, controlava Paulo. Não vá para aqui, vai para lá. Vem para cá. E aí Deus, então, considerou Paulo aprovado. E ele fala, a ponto dele nos confiar o Evangelho. A coisa mais preciosa para Deus é a mensagem a respeito do seu Filho Jesus. E Deus confiou para Paulo, dizendo o seguinte, vá e fale para todas as pessoas a respeito do meu Filho, que Ele é Deus, Ele é homem, morreu pelos pecados dos homens e ressuscitou. E todo aquele que nele crê será salvo. E não há mediador entre Deus e os homens, pelo qual o homem possa ser salvo. Deus confiou nas mãos de Paulo. Paulo não chegou para Deus, Deus, posso te ajudar aí? Quer uma mãozinha? Não. Deus chamou, preparou, considerou Paulo aprovado. Isso é só o fato de Deus delegar isso para Paulo, é que Deus considerou Paulo uma pessoa aprovada. E ele confiou o Evangelho. Então Paulo fala assim, por isso, dessa forma que falamos, não para agradar as pessoas. Ele não é populista, ele não quer chegar lá e ser um cara bem aplaudido no final. Que legal! Ele sabe, da mesma forma que aconteceu com Jesus, que pessoas vão crer e outras pessoas vão apedrejar. E por causa de quem é Deus, ele tem que ser fiel. Então, ele não pode fazer nada simplesmente para amenizar, para tornar uma coisa fácil. Ele fala assim, falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus. É por isso que ele tinha essa teimosia, essa paciência, essa ousadia, essa coragem, de que em Filipos foi perseguido
açoitado, preso, ele sai de lá e vai para Tessalônica e prega a mesma mensagem da mesma forma, sem mudar nada. E aí as pessoas vão falar, ele tem ficha suja, ele engana, ele só está querendo manipular as pessoas e ganhar algum benefício. Paulo fala, não, eu não faço, porque não importa o que as pessoas vão achar da minha mensagem. O que importa é se eu estou sendo fiel ao que Deus me confiou. E uma coisa que Paulo fala aqui, ele termina esse versículo, ele fala assim, a ponto de ele não nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A ideia aqui é que Deus considerou Paulo aprovado, deu o Evangelho para ele, vá e anuncia. E Paulo está anunciando, ali em Troade, anunciou na Ásia, chegou em Filipenses, anunciou, vai para Tessalonicenses, anunciou. A ideia que Paulo está falando, Deus vai provar o meu coração, Deus vai me certificar que eu sou aprovado a todo momento, sim ou não. Não é um fato que no passado Deus confiou no meu Evangelho, que agora eu, com o Evangelho na mão, posso agir do jeito que eu quero. Contextualizar o Evangelho de acordo com a cidade, de acordo com as pessoas, se for para rico, pobre, mistura de raças. Não. Ele fala que em todo momento que ele estiver servindo a Deus, apesar de ele ser aceito por Deus para pregar o Evangelho, mas em todo momento que ele prega o Evangelho, Deus sonda o coração dele. Deus conhece a intenção que ele está pregando naquele momento. Se ele está acrescentando detalhes, se a intenção do coração dele é pura ou não. E se ele está, ao comunicar o Evangelho, usando de engano para talvez produzir arrependidos. Ou para que as pessoas levantem a mão, simplesmente. Então, Paulo fala, além de Deus o considerar aprovado para receber a missão de pregar o Evangelho, a todo momento que ele prega o Evangelho, há uma necessidade de Deus aprovar. Júlio, Ana, Rosana, toda vez que a gente faz, Aline, pessoal que está mais à frente assim, de coisas da igreja, toda vez que a gente se prepara, visando fazer um bem, a gente faz. E por mais que a gente não queira, assim, não estou fazendo para apreciação das pessoas, eu quero que as pessoas curtam esse momento, se aproximem mais de Deus, que tenham mais fé em Deus, que alguns creiam, que, por exemplo, a última vez que fizeram chá de bebê, tem uma pessoa que ela estava numa depressão profunda, já não estava nem saindo de casa. E ela foi convidada pelo chá de bebê. Oi? No chá, o que eu falei? Chá de bebê? Não, esquece, chá das mulheres. É que eu estava agindo como bebê agora. E o convite chegou até ela. E ela falou, não dá para mim ir. Já faz um tempo que eu não saio de casa, estou muito mal. E essa pessoa, por causa desse convite, lutou. Chegou até lá. E a vida dela está sendo mudada. Talvez só uma pessoa. A gente não sabe quantas pessoas foram beneficiadas. Mas isso está dando muita alegria. Então, quando a gente vê assim, que aquele esforço, aquele trabalho que foi fiel, produziu uma restauração da vida de uma pessoa, você fala, oxa, que coisa boa que eu sou, né? Quando a gente prega, a gente gosta de sair assim, que alguém vem até nós, nossa, a mensagem foi legal, foi boa, hein? Uma vez eu preguei na capela do seminário, e tinha hoje é pastor da igreja, de Atibaia. Ele era jovenzinho, devia estar no segundo, terceiro ano lá, e foi uma mensagem assim que eu gostei de pregar, Mas quando eu estava saindo assim, os alunos estavam saindo da capela para a aula, ele chegou para mim e falou assim, pastor, chamava professor, eu sei que o diabo já te falou, mas foi boa a mensagem, viu? Captaram a mensagem? A primeira pessoa que quer nos elogiar é o diabo. Porque, ao fazer isso, ele quer desenvolver em nós o orgulho.
E aí, o nosso coração já se contenta com aquilo e já tem uma intenção impura. E daí eu vou querer receber sempre esse tipo de elogio. É muito mais gostoso, mais, satisfatório. Então eu vou buscar de artimanhas para receber esse elogio. Paulo não era populista. Ele falava que em todo momento ele tinha a convicção, ele tinha o alvo de que tudo aquilo que ele fazia, não, pregando para pessoas ricas, pobres, ele não mudava a mensagem, porque Deus é que provava o coração e a mente dele. Nós podemos aprovar uma pessoa somente pelo que vemos. Nós não conhecemos o coração. Deus conhece. Deus conhece. E Paulo fala então que o chancelamento do ministério dele era um chancelamento divino. Sabe o que é chancelamento? Chancela. No Brasil é um carimbo que uma empresa manda fazer com o logotipo dela. Era tipo de um grampeador. Então a parte de baixo é negativa, a parte de cima é positiva. É uma imagem feita no metal, num tipo alumínio. Você manda fazer, e aí você coloca a folha dentro e você bate, e aí fica em alto relevo. É semelhante ao INCAN aqui. É o certificado de que aquele documento, a procedência daquele documento, é daquela empresa. Porque só a empresa tem essa chancela guardada, só um funcionário ou uma secretária tem aquele guardado das 7 chaves. Porque é quando bate a chancela. Então, os diplomas do seminário, eu mandei fazer para o seminário, e os diplomas a gente fazia as chancelas. Então, era um desenho, um logotipo, no papel, em alto relevo. Era alguma coisa muito linda. Paulo fala que o ministério dele, pessoas perseguiam e outras pessoas elogiavam. Então, o que eu faço? Como agradar a todo mundo? Ele fala, não estou procurando agradar a homens, eu estou procurando agradar a Deus. Olha só o fato, o que era fato e não narrativa na vida de Paulo. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Ele era fiel. Ele não mudava o procedimento, a mensagem, nada. Por quê? Era Deus que chancelava, era Deus que, primeiro, aprovou Paulo, escolheu Paulo para fazer aquilo, e Deus que a todo instante verificava, fazia o cacunim das suas intenções, do seu coração. Então, ele continuava. Olha só em 2 Coríntios 2,17, como era o ministério de Paulo. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Então, Paulo não, eu vou deixar de falar de inferno, vou deixar de falar sobre culpa, vou deixar de falar sobre condenação, vou falar só sobre as bem-aventuranças da eternidade. Não, Paulo entregava o pacote completo. Ele falava as más notícias, que nós estamos condenados por Deus, estamos debaixo da ira de Deus. Ele falava sobre pecado, ele falava sobre inferno, mas ele oferecia, então, a graça em Jesus Cristo. Porque nós não estamos, como tanto outros, mercadejando, isto é, colocando um lacinho, uma caixinha bonita. Uma vez, uma amiga, os filhos dela vinham até na igreja, ofereceu para mim se eu queria comprar uma bolsa Louis Vuitton. Não é assim que fala, Louis Vuitton. Quando ela mostrou para mim, era uma caixa linda. Dentro da caixa tinha uma bolsa branca, assim, aveludada, com um lacinho dourado. Dentro dessa bolsa ainda tinha uma outra bolsinha da bolsa. A bolsa vinha com um protetor plástico do lado. Um negócio lindo. E ela estava oferecendo para mim, a bolsa valeria mais ou menos uns 120, 150 mil ienes, ela estava oferecendo por 25 mil ienes para mim. Que facilidade. Porque ela comprou enganada por uma amiga, que ela ia levar para o país dela. E aí a amiga dela falou assim, olha, você comprou? Comprei barato. Então, tira uma foto dos pontos, quantos pontos tem a costura da alça, e tira uma foto
da cor dessa linha. E tira uma foto também do número de série da bolsa. E era tudo falso. E ela perdeu o dinheiro. E aí ela fez uma brincadeira, se eu queria comprar. Eu quase comprei. Paulo fala que não está mercadejando o Evangelho. Isto é, colocando adereços para que o Evangelho seja mais aceitável e para que pessoas levantem a mão e aí Paulo possa contabilizar. Deus, foi tantas pessoas, mas ele nunca vai, uma pessoa que mercadeja, ele nunca fala para Deus, ele anuncia em jornais, em revistas, o resultado do seu ministério. Por quê? Ele não está pregando, deixou de pregar para Deus. Deixou de estar sendo provado para Deus. Agora ele precisa ser aprovado e provado pelas pessoas, pelos líderes da sua denominação, ou para ganhar mais dinheiro, um salário melhor. Paulo fala, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, não colocamos um brilho diferente. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que peso! Isso é pesado. Isso é duro para nós. Mas, gente, como é bom quando o Espírito Santo chega no nosso coração e fala. A gente sente. A gente sente. O Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que aquele jeito foi o jeito que agradava a Deus. E não aquele jeito de sairmos, ficar na porta, recebendo um monte de cumprimento. Temos uma multidão agora de perseguidores, seguidores, mas é Deus que está falando, aprovado. Era isso que eu queria que você fizesse. Na maior parte das vezes, vai ser difícil. Tem algumas palavras aqui, né? Em Cristo é que falamos, é em nome dele. É como se fosse um embaixador, que nunca vai falar por causa dos seus interesses, ele está representando. Ele é um representante legal de Cristo. Ele cuida dos interesses de Cristo e não dele. E falando isso na presença de Deus, Deus está vendo. É interessante que Jonas tentou fugir da presença de Deus. Um profeta tentar fugir da presença de Deus, quer dizer, se enganou a si próprio. E não deu em nada. Perdeu dinheiro, fez pessoas correrem risco de vida, e o navio que tinha uma grande encomenda, um grande negócio, perderam tudo. Alguém que sabe que Deus conhece o coração e está presente em todo momento, tentou viver ou fugir da presença de Deus. E Paulo fala assim, eu falo representando Cristo, eu falo isso na presença de Deus, então Deus sabe tudo aquilo que eu estou falando, não dá para enganar. Eu falo isso com sinceridade, isto é, não coloco nenhuma maquiagem. A palavra, não sei se já falei para vocês de onde veio essa palavra sinceramente ou sinceridade. Havia um país que fabricava móveis e eles cortavam as árvores e deixavam envelhecer muito bem a madeira ficava envelhecida. Então, a madeira envelhecida ela não vai mais rachar, ela não vai mais ter buracos nela. Quando você corta uma madeira nova, já faz as tábuas e faz os móveis, no processo que ela vai secar, ela vai rachar. Então, eles deixavam a madeira envelhecer por muito tempo. E esse lugar ficou muito famoso por produzir móveis com madeiras envelhecidas. Então, eram madeiras de ótima qualidade, móveis de ótima qualidade, móveis caros. Mas algumas pessoas desse lugar que fabricavam também foram um pouco mais gananciosos, queriam ganhar um pouco mais, já que todo mundo estava procurando. Então, eles foram encurtando o tempo de envelhecimento da madeira. Até que chegou um momento que eles faziam os móveis, e antes de vender, o móvel já rachava. Aí o que eles faziam? Eles colocavam cera, e daí tratavam a madeira. Então, um comprador inexperiente chegava assim e comprava aquela madeira como se fosse aquele móvel, como se fosse de uma madeira envelhecida, que nunca ia rachar, e em pouco tempo ele percebia o erro. Aí, alguns compradores experientes, sábios,
Eles chegavam nesses móveis e passavam tipo de um maçarico, alguma coisa bem quente, encostando na madeira. Vocês sabem que a cera, se tem alguma coisa quente, vai derreter. Então, se identificava se o móvel tinha cera ou era sem cera. Sinceridade é isso. É não termos cera. Podemos ter cera diante dos homens, mas Deus nos prova com o quê? Com fogo. E quando Ele nos prova com fogo, aquilo que colocamos para aparentar diante dos homens vai ser destruído diante de Deus. Não vale a pena. Então, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, estamos falando como se Deus estivesse falando do nosso lado. Imagine o seu patrão pedir para você, ele vem diante dos funcionários, fica do seu lado e ele manda dar um recado para essas pessoas. E ele fala antes para você, ó, fala isso, isso, isso. E aí você vai falar. Que jeito você vai falar? Tranquilo, numa boa? Ou vai? Está tremendo. Essa é a ideia que nós pregamos a Cristo, da parte de Deus, na presença de Deus, com sinceridade, com temor, com responsabilidade. O que nós vimos hoje? Qual que é a qualificação do genuíno semeador? Primeiro, genuíno semeador, que a frutificação vem de Deus. As mudanças não são comportamentais somente, mas há uma nova vida que é gerada nas pessoas. Ninguém pode gerar a nova vida na outra pessoa, a não ser a pessoa de Deus. E isso acontece através da pregação da palavra. O genuíno semeador, você nota nele que o que ele está fazendo não é por ele, mas ele recebeu uma ordem, um chamado, uma incumbência. Ele não é dono nem das suas palavras e nem do ministério. Ele recebeu um chamado, uma incumbência. O conteúdo dele é divino. Não é diminuído e nem acrescentado nada àquilo que Deus falou. Por isso, é fácil comparar aquilo que a pessoa está pregando em nome de Deus. Se não bater com isso aqui, se estiver em desacordo ou tiver uma interpretação errada, é fácil verificar se esse semeador é genuíno ou não. Talvez está plantando batatas, mas não a salvação. O genuíno semeador, você percebe o chancelamento, a marca de Deus na sua vida, as marcas de Cristo na sua vida. Você vê a luta que ele tem para ser semelhante a Cristo, porque ele não somente quer pregar a respeito de Cristo, e antes de pregar, ele quer viver a pessoa de Cristo. Só para terminar, mais algumas ideias aqui. Eu devo ter objetivos reais de levar o Evangelho. Eu devo estar focado. Quais são os objetivos reais? Eu devo procurar e criar oportunidades, disposto a ir aonde Deus está chamando. E aí, se eu estiver indo aonde Deus quer que eu vá, eu vou saber. É o que acontecia com Paulo. Eu devo manter vivo o amor aos perdidos e desejo de servir a Cristo. É isso que Deus está procurando. Alguém que sirva a Ele, alguém que adore a Ele, em espírito e em verdade, buscando salvar aquele que havia se perdido, em nome de Jesus. E eu devo zelar pela minha própria vida, a fim de que ela pregue o Evangelho por si mesma. As pessoas acusaram Paulo. O que Paulo faz? Ele apresenta a sua vida. E ele fala, vocês sabem como foi o meu procedimento, como eu cheguei aí. Então, olhem o meu proceder. Vejam se tenho a chancela de Deus. Vejam se o conteúdo é de Deus. Vejam se eu demonstrei que sou chamado por Deus ou estou buscando os meus próprios interesses. E vejam os resultados. Vocês acham que eu poderia ter feito isso? Não. Eu simplesmente sou um instrumento nas mãos de Deus. Então, quando nós procuramos viver uma vida que agrade a Deus, a nossa vida vai falar mais alto do que as nossas palavras. Amém? Dois alertas que duas
mensagem que a gente pode resumir, né, aqui, né? Se você está buscando servir a Deus, haja como Paulo. Esse é o caminho correto. Não tenta seguir exemplos de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Segundo lugar, cuidado para não ser iguais àqueles inimigos que Paulo tinha, que tentavam destruir a fé de outras pessoas. Tentavam minar aqueles novos crentes a desenvolverem uma vida com Cristo. Tipo, difamando Paulo, achando que ele era egoísta, que ele era iludido, que ele manipulava as pessoas. Tome cuidado em julgar a igreja de Cristo. Algumas vezes a gente tem que julgar de acordo com a palavra, mas tome cuidado para você não destruir a paz, a harmonia que Deus está criando. Amém?